11ª Catequese: Os significados das primordiais experiências do homem. Pode-se dizer que a análise dos primeiros capítulos do Gênesis nos obriga, em certo sentido, a reconstruir os elementos constitutivos da original experiência do homem. Neste sentido, o texto javista é, pelo seu caráter, uma fonte especial. Falando das originais experiências humanas, pensamos não tanto no seu afastamento no tempo, quanto e mais ainda no seu significado fundamental. O importante não é, por conseguinte, que estas experiências pertençam à pré-história do homem, à sua pré-história teológica, mas que elas se encontrem na raiz de toda a experiência humana. É isso verdade, se bem que a estas experiências essenciais na evolução da ordinária existência humana não se preste muita atenção. Elas, de fato, encontram-se tão ligadas às coisas ordinárias da vida que, em geral, não damos conta de serem extraordinárias. Baseados nas análises até agora feitas, podemos dar-nos conta de que aquilo que chamamos anteriormente revelação do corpo nos ajuda de algum modo a descobrir a natureza extraordinária do que é ordinário. Isto é possível porque a revelação original que encontrou expressão primeiro na narrativa javista de Gênesis 2 a 3 e depois no texto de Gênesis 1, considera precisamente essas experiências primordiais em que aparece de maneira quase completa a absoluta originalidade daquilo que é o ser humano macho-fêmea, na medida em que ele ou ela é humano, isto é, também através do seu corpo. A experiência humana do corpo, tal como a descobrimos nos textos bíblicos citados, encontra-se sem dúvida no limiar de toda a experiência histórica sucessiva. Parece, todavia, basear-se em tal profundidade ontológica que o homem não a capta na própria vida cotidiana, embora, entretanto, em certo modo, a pressuponha como parte do processo de formação da sua imagem. Sem tal reflexão introdutória, seria impossível precisar o significado da nudez original e realizar a análise de Gênesis 2:25, que diz assim: Estavam ambos nus, tanto o homem como a mulher, mas não sentiam vergonha. À primeira vista, a introdução deste detalhe, aparentemente secundário na narrativa javista da criação do homem, pode parecer coisa sem valor e mesmo fora de propósito. Poderia julgar-se que a passagem citada não tem comparação com aquilo de que tratam os versículos precedentes e que, em certo sentido, não se harmoniza com o contexto. Todavia, este pensamento não resiste a uma análise aprofundada. Com efeito, Gênesis 2:25 apresenta um dos elementos chaves da revelação original, tão determinante como os outros textos do Gênesis, que já nos permitiram precisar o significado da solidão original e da original unidade do homem. A estes vem juntar-se como terceiro elemento o significado da nudez original, com clareza posto em evidência no contexto
E ele, no primeiro esboço bíblico da antropologia, não é coisa acidental. Pelo contrário, forma precisamente a chave para sua plena e completa compreensão. É óbvio que exatamente este elemento do antigo texto bíblico oferece à teologia do corpo uma contribuição específica, do qual não se pode de nenhum modo prescindir. E é o que nos confirmam as análises seguintes. Mas, antes de a elas nos lançarmos, permitam-me observar que precisamente o texto de Gênesis 2:25 exige expressamente que se liguem as reflexões sobre a teologia do corpo com a dimensão da subjetividade pessoal do homem. É neste âmbito, de fato, que se desenvolve a consciência do significado do corpo. Gênesis 2:25 fala deste significado de modo muito mais direto do que fazem as outras partes do texto já vista, que já definimos como o primeiro registro da consciência humana. A frase segundo a qual os primeiros seres humanos, homem e mulher, estavam nus, mas não tinham vergonha, descreve indubitavelmente o estado de consciência de ambos, ou melhor ainda, a sua recíproca experiência do corpo, isto é, a experiência por parte do homem da feminilidade que se revela na nudez do corpo e, reciprocamente, a análoga experiência da masculinidade por parte da mulher. Afirmando que não tinham vergonha, o autor procura descrever esta recíproca experiência do corpo com a máxima precisão que lhe é possível. Pode-se dizer que este tipo de precisão reflete uma experiência basilar do homem em sentido comum e pré-científico, mas corresponde também às experiências da antropologia, e em particular da antropologia contemporânea, pronta a apelar para as chamadas experiências fundamentais, como a experiência do pudor. Aludindo aqui ao esmero da narrativa, quando ele era possível ao autor do texto já vista, somos levados a considerar os graus de experiência do homem histórico, carregado com a herança do pecado, graus, porém, que metodologicamente partem do estado de inocência original. Já verificamos antes que, ao referir-se ao princípio, por nós aqui sujeito a sucessivas análises contextuais, Cristo estabelece de modo indireto a ideia de continuidade e de relação entre aqueles dois estados, como se nos permitisse retroceder no limiar da pecaminosidade histórica do homem até a sua inocência original. Precisamente, Gênesis 2:25 exige de modo particular que se ultrapasse aquele limiar. Fácil é descobrir como este passo, juntamente com o significado a ele inerente da nudez original, se insere no conjunto contextual da narrativa já vista. De fato, alguns versículos depois, o mesmo autor escreve: Então abriram-se os olhos aos dois e, reconhecendo que estavam nus, prenderam folhas de figueira umas às outras e colocaram-nas como se fossem cinturões. O advérbio então indica novo momento e nova situação, consequentes à ruptura da primeira aliança. É situação que vem depois do fracasso do teste ligado à árvore do conhecimento do bem e do mal,
que, ao mesmo tempo, constituía a primeira prova de obediência, isto é, de atenção à palavra em toda a sua verdade e de aceitação do amor, segundo a plenitude das exigências da vontade criadora. Este novo momento ou nova situação comporta também novo conteúdo e nova qualidade da experiência do corpo, de maneira que já não se pode dizer estavam nus e não tinham vergonha. A vergonha é, portanto, aqui experiência não só original, mas de fronteira. É significativa, portanto, a diferença de formulações que divide Gênesis 2:25 de Gênesis 3:7. No primeiro caso, estavam nus, mas não tinham vergonha. No segundo caso, reconheceram que estavam nus. Quer então dizer que, no primeiro momento, não reconheceram que estavam nus? Que não sabiam e não viam reciprocamente a nudez dos seus corpos? A significativa transformação que nos é testemunhada pelo texto bíblico acerca da experiência da vergonha, de que fala ainda o Gênesis, sobretudo em 3:10-12, dá-se a um nível mais profundo que o puro e simples uso do sentido da vista. A análise comparativa entre Gênesis 2:25 e Gênesis 3 leva necessariamente à conclusão de não tratar-se aqui da passagem do não reconhecer ao reconhecer, mas de uma radical mudança do significado da nudez original, da mulher diante do homem e do homem diante da mulher. Essa mudança emerge da consciência de ambos, como fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem te disse que estavas nu? Comeste, porventura, algum dos frutos da árvore que te proibi de comer? Tal mudança diz respeito diretamente à experiência do significado do próprio corpo diante do Criador e das criaturas, o que é confirmado pelas palavras do homem. Ouvi o ruído dos teus passos no jardim, e cheio de medo, porque estou nu, escondi-me. Mas, em particular, aquela mudança que o texto já vista delineia de modo tão conciso e dramático, diz respeito diretamente, talvez de modo mais direto possível, à relação homem-mulher, feminilidade-masculinidade. A análise desta transformação teremos de voltar ainda noutras partes das nossas seguintes reflexões. Agora que chegamos à fronteira que atravessa a esfera do princípio para que apelou Cristo, deveremos perguntar-nos se é possível reconstruir de algum modo o significado original da nudez, que no livro do Gênesis forma o contexto próximo da doutrina acerca da unidade do ser humano enquanto macho e fêmea. Isto parece possível se tomarmos como ponto referencial a experiência da vergonha, do mesmo modo que ela, no antigo texto bíblico, foi claramente apresentada como experiência limite. Procuraremos fazer uma tentativa dessa reconstrução ao continuarmos as nossas meditações.